Na teleaula passada, você aprendeu o que é tolerância dimensional. Mas a execução de uma peça dentro da tolerância dimensional não garante por si só o funcionamento adequado da mesma. Por quê? É isso que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o que é tolerância geométrica. Vai aprender a reconhecer os símbolos de vários tipos de tolerâncias. Vai ver o que é tolerância de forma e o que é tolerância de posição. Por fim, vai aprender a interpretar as indicações de tolerâncias geométricas em desenhos técnicos. E agora muita atenção que a nossa teleaula está começando. Ananias, então quer dizer que a tolerância dimensional por si só não serve para determinar como a peça deve ficar? Olha, do mesmo modo como é praticamente impossível obter uma peça real com as dimensões nominais exatas, como você já sabe, também é muito difícil obter uma peça real com as formas rigorosamente idênticas às da peça que está no papel, como nesse desenho aqui que você está vendo. Da mesma forma que no caso da tolerância dimensional, os desvios das formas dentro de certos limites não chegam a prejudicar o bom funcionamento da peça. A gente costuma chamar esses desvios de variações aceitáveis, e elas estão previstas nas tolerâncias geométricas. Tolerâncias geométricas? É, isso mesmo. Tolerância geométrica. Através dela, a gente pode indicar até que ponto uma forma pode se desviar da peça projetada. Mas vamos por partes para ficar tudo bem claro. Existem as tolerâncias de forma e as tolerâncias de posição. As tolerâncias de forma, como a Ângela já disse, são os desvios que um elemento pode apresentar em relação à sua forma geométrica ideal. É a forma que está no desenho. E essas tolerâncias de forma vêm indicadas no desenho técnico para elementos isolados, ou seja, aqueles que não estão associados, como, por exemplo, para uma superfície ou para uma linha. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Preste atenção nestas vistas frontal e lateral esquerda de um modelo prismático. Repare que a superfície S, projetada no desenho, é uma superfície ideal plana. Mas após a execução, a superfície real da peça não fica tão plana como a superfície ideal do desenho. A peça real pode ficar mais côncava. Veja que S' representa a superfície real e S a superfície ideal, certo? Mas a peça real também pode ficar mais convexa. Repare bem na superfície real e na superfície ideal. Você viu um exemplo de desvio por concavidade e convexidade. De fato, esses desvios são dois dos mais comuns, da planeza de uma peça, ou seja, de uma superfície plana. Mas as tolerâncias de forma não se restringem apenas à planeza. Como já foi dito, as tolerâncias de forma podem ser de linha ou de superfície. Miguel, você não tem aquele quadro aí? Ah, é. Dá uma olhada nesse quadro aqui que vai ficar tudo mais claro. Neste quadro você pode ver com clareza as principais modalidades de tolerância de forma para elementos isolados. Como você já sabe, existem as tolerâncias de linhas e as tolerâncias de superfícies. As tolerâncias de linhas podem ser de retilineidade e de circularidade, ou forma de uma linha qualquer. Para indicar num desenho técnico de que tolerância se trata, é necessário utilizar o símbolo correspondente a cada tipo de tolerância. Veja agora os tipos de tolerâncias de superfícies e seus símbolos: a planeza, a cilindricidade e a forma de superfície qualquer. Opa, já estudando tolerância geométrica? Ô, Silva, ainda bem que você apareceu, porque eu tô precisando de uma mãozinha, viu? Claro. O que é que te aflige, meu filho? Bom, dá uma olhada só. Eu já sei que tolerância de forma é para elementos isolados. Eu também sei que tolerância de formas tem de linhas e de superfícies. Bom, eu também já vi esses símbolos aqui nesse quadro aqui. Mas como é que eu interpreto isso no desenho técnico? Melhor coisa que a gente faz, Tito, é ver alguns exemplos. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Veja primeiro o que se entende por tolerância de planeza. Ela corresponde a essa distância T entre dois planos ideais imaginários, tá vendo? Ah, então a superfície real da peça vai ser entre esses dois planos. Exatamente.
O espaço situado entre os dois planos paralelos é o campo de tolerância. E aqui está o símbolo de planeza que eu vi na tabela. E esse número aqui É o valor da tolerância em milímetros. Certo. Isso vale para as outras tolerâncias? O princípio é o mesmo. Olha essa tolerância de cilindricidade aqui, está vendo? Neste caso, a forma real da peça fabricada deve ficar situada entre as superfícies de dois cilindros que têm o mesmo eixo e raios diferentes. Da mesma forma, o espaço entre os dois cilindros representa o campo de tolerância. E no caso de tolerância de uma forma qualquer? Imagine uma esfera de diâmetro T. Agora, imagine o centro dessa esfera movimentando-se por uma superfície que tem a forma geométrica ideal. O campo de tolerância é limitado por duas superfícies tangentes à esfera T. Certo. Eu já estou entendendo esse raciocínio. Essa história de forma ideal e de forma real. Bom, quer dizer então que juntando as tolerâncias de superfície e as tolerâncias de linha, eu já sei tudo sobre tolerâncias geométricas. Não, ainda não. Pode-se dizer que você sabe alguma coisa sobre tolerância de forma. Mas existe também a tolerância de posição. Tolerância de posição? Como é que é isso, tolerância de posição? Assim como a tolerância de forma serve para elementos isolados e pode ser tanto de linhas como de superfície, a tolerância de posição serve para elementos associados. Em outras palavras, quando dois elementos estão associados, pode ser necessário determinar a localização precisa de um em relação ao outro para que o conjunto funcione direito. Dá só uma olhada nesse exemplo para você entender melhor. Preste atenção neste desenho técnico. Ele mostra que o eixo deve ser perpendicular ao furo, certo? E agora veja como ficou a peça real, por causa de um erro de perpendicularidade na execução do furo. Esse erro afeta totalmente a funcionalidade do conjunto. Daí vem a necessidade de se determinar, em alguns casos, as tolerâncias de posição. Assim como nos casos de tolerâncias de forma, aqui também existem vários tipos de tolerâncias de posição, como você pode ver nesse quadro aqui. As tolerâncias de posição compreendem 3 grupos. Podem ser de orientação, e quando a gente leva em conta a orientação da peça, as tolerâncias de posição podem ser de paralelismo, de perpendicularidade e de inclinação. Repare que na frente de cada tipo de tolerância está o símbolo que a representa. Existem também as tolerâncias de posição, divididas em tolerância de localização, de concentricidade ou coaxilidade e de simetria. Por fim, você pode ver as tolerâncias de batimento, que compreendem a radial e a axial. Na determinação das tolerâncias de posição, geralmente um elemento é escolhido como referência para a indicação das tolerâncias dos demais elementos. Pode ser, por exemplo, uma linha, como o eixo de uma peça, ou um plano, representado por uma das faces da peça, ou ainda um ponto de referência, como o centro de um furo. Angela, será que tem algum bom exemplo aí pra gente mostrar? Eu tenho um bom exemplo de tolerância de inclinação, você quer ver? Quero. Dá uma olhada nessa peça em corte. O furo da peça deve ficar inclinado em relação à base. Para que o furo apresente a inclinação correta, é necessário determinar a tolerância de inclinação do eixo do furo. O elemento de referência para determinação da tolerância, nesse caso, é o plano da base da peça. O campo de tolerância é limitado por 2 retas paralelas, distantes entre si por uma distância t, que formam com a base o ângulo de inclinação especificado, α. Em vez de uma linha, como no exemplo anterior, o elemento tolerado pode ser uma superfície. Você lembra qual era o símbolo que indica a tolerância de inclinação? Esse é o símbolo de tolerância de inclinação, não é? É esse mesmo. Já vi que você decora rápido. É só olhar aquele quadro com atenção que a gente decora os símbolos. Agora, Ananias, eu queria saber uma coisa. Eu já sei o que é tolerância de forma e já sei o que é tolerância de posição. Sei também que a tolerância de forma é para elementos isolados e a tolerância de posição para elementos associados, certo? Agora, se eu quiser fazer uma peça e tiver que olhar um desenho, como é que eu vou interpretar as indicações das tolerâncias geométricas? Boa, Caio. Você é dos meus, já vi que gosta de pôr a mão na massa. E para quem trabalha em mecânica, é muito importante saber interpretar as indicações de tolerância. Olha, e não é difícil. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó.
Em geral, nos desenhos técnicos, as tolerâncias de forma e de posição são inscritas em quadros retangulares divididos em 2 ou 3 partes. Repare que o quadro de tolerância aparece ligado ao elemento que deseja verificar por uma linha de marcação terminada por uma seta. Olha só, a seta termina exatamente no contorno ou numa linha de prolongamento, se a tolerância é aplicada numa superfície como neste exemplo. Mas quando a tolerância é aplicada a um eixo ou a um plano médio da peça, a indicação é feita na linha auxiliar, no prolongamento da linha de cota ou ainda diretamente sobre o eixo tolerado. Os elementos de referência são indicados por uma linha que termina num triângulo cheio. A base desse triângulo é apoiada sobre o contorno do elemento ou sobre o prolongamento do contorno do elemento. Agora, quando o elemento de referência é um eixo ou um plano médio, a base do triângulo se apoia sobre a linha auxiliar, no prolongamento da linha de cota ou diretamente sobre o eixo ou plano médio de referência. Bom, essa parte das indicações, das linhas de chamada e das setas, para mim já está claro. Agora, e dentro dos quadrados, Ananias? Como é que eu faço para interpretar o que vai dentro dos quadrados? Eu tenho certeza que com tudo que você já sabe, é capaz de entender as inscrições que estão dentro dos quadrados. Dá uma olhada nesses desenhos e veja se consegue. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver. No primeiro quadradinho tem um símbolo. É um daqueles símbolos que eu vi no quadro. Deixa eu lembrar. Já sei. Este símbolo indica tolerância de retilineidade. E o número do outro quadradinho indica o valor da tolerância, que é de 0,03 de milímetros. Então é isso. Num quadrado está o símbolo da tolerância. E no outro, o valor da tolerância. Epa, mas tem um símbolo antes do valor da tolerância. Só que esse símbolo eu já conheço. Ele indica que a forma correspondente é circular ou cilíndrica. É isso. Não é tão difícil de entender, mas tem um desenho aqui que além do valor de tolerância tem esse outro número. Deixa eu ver. Está vendo, tem o número 100 após o valor da tolerância. Isso acontece quando a tolerância deve ser verificada em relação a determinada extensão da peça. Aí vem essa informação no segundo quadrinho, separada do valor da tolerância por essa barra inclinada. Na verdade, esse número indica que sobre uma extensão de 100 milímetros, tomada em qualquer parte do comprimento da peça, o eixo real deve ficar entre 2 paralelas, distantes entre si 1/10 de milímetro. Certo. E quando é o caso de indicação, usar 3 quadrinhos em vez de 2, que nem nesse desenho aqui, Olha, tem essa letra A num terceiro quadrinho. E tem essa letra A também no desenho. Ela identifica o elemento de referência, que nesse caso é o eixo do furo horizontal. Entendi. Ela aparece para deixar bem clara a relação entre o elemento tolerado e a sua referência. Aí, garoto, mais alguma dúvida? Bom, dúvida a gente sempre tem, mas por hoje chega de informação. Que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a execução de uma peça dentro da tolerância dimensional não garante por si só um funcionamento adequado. Viu que as variações aceitáveis das formas e posições dos elementos na execução da peça constituem as tolerâncias geométricas. Aprendeu que para elementos isolados se usa a tolerância de formas e para elementos associados se usa a tolerância de posição. Conheceu as diversas modalidades e símbolos para tolerâncias de forma e de posição. E, por fim, aprendeu a interpretar as indicações de tolerâncias geométricas em desenhos técnicos. Bom, você viu que esse assunto é bastante complexo. Na teleaula de hoje, você teve apenas uma visão geral. Mas com muito estudo e prática profissional, logo logo você estará dominando esse e outros assuntos também. É mesmo. Por isso, grude no seu livro de estudos. Nele você vai poder analisar cada caso de tolerância e ficar por dentro desse tema tão fascinante. É isso mesmo. Até a próxima. Tchau.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.